Muito bem, então vamos verificar sistemas de cargas com carregamento distribuído por função. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que temos um determinado bloco e este bloco que vamos verificar, ele não possui uma carga constante, possui uma carga variável. E esta carga variável podemos designar aqui por uma função, certo? Então, vamos imaginar que temos esse bloco com um comprimento A, a largura B, e o valor da altura desse bloco é f de x. Então, poderemos imaginar aqui um carregamento como se tivéssemos uma carga de um produto agrícola que tivesse esta variabilidade, ou até mesmo uma alvenaria que tem uma certa variabilidade ao longo do comprimento A, certo? Bom, para determinarmos o carregamento linear, ou seja, o carregamento ao longo do comprimento A, vamos primeiro ter que obter o valor do peso. Bom, qual o valor do peso desse bloco? Sabemos que o peso específico de um material corresponde à razão do peso pelo volume. Então, o peso desse bloco corresponde ao peso específico vezes o volume, certo? Bom, para termos o volume deste bloco, podemos pensar o seguinte. Podemos obter a área desta região. Bom, a área dessa região corresponde à integral de f de x dx. Então, se realizarmos a integral de f de x dx, de 0 até A, temos esta área. Multiplicado pelo valor da largura, temos o volume estabelecido. Então, podemos pensar o seguinte, que o volume estabelecido desse bloco constitui o valor da largura B multiplicado pela integral de f de x dx de 0 a A. O peso, então, será o peso específico do material multiplicado pelo volume, que o volume corresponde a toda esta parte. Então, neste caso, temos o volume de todo este bloco e, consequentemente, vamos ter o valor estabelecido do peso. Bom, mas o que queremos? Queremos obter o carregamento distribuído, tá? Carregamento distribuído linear através desta função. Então, podemos escrever o seguinte. No vídeo anterior, verificamos o carregamento linear quando a carga ela é constante. Então, quando a carga é constante, eu quero saber o peso por unidade de comprimento, eu vou dividir o peso pelo comprimento A, certo? Então, desta forma, a gente poderia utilizar se a carga fosse constante. Mas quando temos uma certa variabilidade, temos que visualizar, verificar o processo. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que venhamos ter a carga tendo um comportamento através de uma função linear. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um determinado carregamento distribuído e este carregamento distribuído é através de uma função, só que esta função é um carregamento linear, certo? Bom, se a carga linear corresponde ao peso pelo comprimento, vamos imaginar uma parte infinitesimal, tá? Então, se eu quero verificar a parte infinitesimal desse peso linear, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz a razão do peso pelo comprimento, eu quero o peso linear infinitesimal, então será o dp sobre dx. Então, dp corresponde ao valor infinitesimal do peso. Bom, se eu quero saber o peso infinitesimal, o que eu vou fazer? O produto do comprimento linear por dx. Então, a partir disso, eu sei o valor correspondente do peso infinitesimal por uma distância infinitesimal dx, certo? Então, partimos desta parte daqui para chegar numa equação, mas que envolve através do carregamento linear. Bom,
Se realizarmos a integral dos dois lados, certo? Variando de 0 a A, podemos escrever que a integral de 0 a A dp é igual à integral de PL dx. Lembrando que PL corresponde à carga linear, certo? É o carregamento linear. Por que é linear? Porque é ao longo da viga. Então, podemos escrever que, se realizarmos a integral de dp, vamos ter o valor de peso. Então, o peso total corresponderá à integral de PL dx, variando de 0 a A. Bom, por que a gente fez estas duas questões? Para promover uma igualdade desses pesos. O que queremos analisar com isso? Queremos verificar qual é a relação da carga linear com o peso específico e com a função. Porque muitas vezes temos a função correspondente ou temos como obter esta função e queremos ter esta carga linear, queremos ter esta distribuição linear. Bom, então o que a gente pode fazer? Igualar este peso com este peso. Ao realizar esta igualdade dos dois pesos, certo? Peso específico vezes B e a integral de f de x dx, com o valor da integral de PL dx, podemos pensar o seguinte: se derivarmos esses dois lados da equação, certo? Utilizarmos a derivada dos dois lados, o que vai acontecer? Vai sair esse valor da integral, também vai sair esse valor da integral. Como temos valores constantes, significa que o carregamento linear corresponde ao peso específico vezes B, que é a largura, vezes f de x. Então, o valor correspondente do peso linear desta carga linear corresponde ao quê? Ao valor do peso específico vezes o B e vezes f de x. Mas quem é o B e quem é o f de x? Nada mais é do que a área da seção transversal. Então, quando queremos ter um carregamento linear distribuído, basta multiplicar o quê? A área da seção transversal do bloco vezes o peso específico. Então, na prática, muitas vezes temos esse material que desenvolve por uma determinada função, que são medidas lineares, certo? São medidas lineares. E queremos saber esta função, ou seja, o carregamento por unidade linear, tá? Bom, então, para saber esta função PL terá o mesmo comportamento de f de x. Se analisarmos aqui, o PL será similar a f de x. Única diferença que vamos multiplicar por um valor constante, porque o peso específico e o valor de B correspondem a valores constantes. Então, na prática, se temos esse comportamento de f de x, para ter o valor de PL, o que vai acontecer com essa função? Essa função somente ela vai alongar, porque toda vez que multiplicamos uma função por um valor constante, vamos ter um alongamento, ok? Então, para obter de forma prática o carregamento PL, basta multiplicar o peso específico do material vezes a área da seção transversal, que nesse caso é f de x, vezes o valor B. Então, o carregamento linear, o carregamento por distribuição linear é bastante útil, ou seja, bastante útil termos esta função daqui, porque a partir dessa função a gente vai verificar o valor dos esforços internos da viga, ou seja, a gente não vai caracterizar de uma maneira constante, a gente vai procurar caracterizar de acordo com o carregamento do material, certo? Então, isso facilita bastante na hora da obtenção.